Case de engenharia de dados, um monitor de energia residencial em tempo real. Gostaria de apresentar a arquitetura da solução, né, das 3 camadas independentes, desacopladas, começando pelo hardware, né, onde o objetivo dos plugs inteligentes Tuya, e também assim como disjuntores inteligentes que têm integração com a Tuya, daria o suporte ao Tuya Cloud, que é uma plataforma que é possível, usando o Python Serverless com conexão Vercel, eh, gerar todo o back-end e hospedagem. E a ideia também é garantir que esse cache não sobrecarregue, né, o limite, né? Então, existe uma otimização e uma correção de dupla contagem. O front-end da plataforma, como mostro aqui, tem como objetivo o HTML, o CSS, o JavaScript puro, com gráficos em tempo real, com o heatmap que eu mostro nessa página é por hora a hora, com histórico por período, né? O chat que a gente tem aqui, o uso da IA, está usando o Llama 3.3, né? 7 bilhões de parâmetros neurais da Grok, né? Open source. Eh, e aqui também gostaria de enfatizar que eh, todo o sistema e stack de tecnologia IoT e cloud passa pela API REST, né? E a ideia é, com base nos históricos, eu consiga entender o meu consumo diariamente e também o acumulativo, tanto dos últimos 7 dias, mês, ou personalizar da melhor forma como achar necessário. Eh, Então, atualmente, na minha residência, podendo mostrar também o custo estimado do quilowatt-hora, eu também consigo ter visibilidade de quantos dispositivos eu tenho conectado e o consumo deles em tempo real. Esse dashboard, ele já traz o consumo em watts-hora no, no dia atual, e nos dias anteriores eu consigo medir em quilowatts, né? Então, nesse dash principal, a gente consegue ver principalmente a potência atual, tensão de corrente, status de cada dispositivo, e o gráfico também, né, nos ajuda a acompanhar como que está o nosso dia, né, ou pelo menos o dia atual, né? Assim eu consigo ter uma noção um pouco melhor das 24 horas do dia, como que está o crescimento do consumo energético. Então, recapitulando, coleta de dados através do Cloud API, né? O principal buscador de logs na qual uso para consumo de energia é o ADD_ELE, com paginação para histórico, né? Com back-end e um dashboard interativo e responsivo, né? Com a IA integrada. O problema que eu tentei resolver com esse projeto é basicamente entender o consumo, ter mais visibilidade sobre quais horários eu tenho mais consumo e qual dispositivos eh, conseguem me dar uma maior clareza sobre os meus gastos e medir isso com histórico, né? Eu consigo ter uma comparação mais clara sobre o meu consumo geral, né? A ideia da IA, né, como assistente aqui, facilita porque ela consegue entender todo o contexto dos dados, e aí eu consigo ou realizar perguntas, né, que sejam um pouco mais específicas, como o que está acontecendo, como está o consumo, se tem alguma anomalia, alguma normalidade, como também uma projeção ali de horários e talvez sugestões de prática de diminuição de consumo, né? Então, essa plataforma aqui explorando um pouco mais o próprio Dash, aqui o consumo total é o quanto eu já consumi hoje, potência total é quanto eu já todos os meus dispositivos ligados na casa está consumindo nesse exato momento, e o custo estimado do dia atual, né, até o momento.
Aqui eu tenho alguns dispositivos que estão ligados e aqui já mostra para mim, nesse exato momento, como está o meu consumo. Por exemplo, como eu uso 4 telas, né, eu posso observar que o meu maior consumo nesse exato momento são, as telas que eu tenho ligada, até mais do que os dois notebooks que eu tenho na casa ligado no momento. Aqui eu consigo ver como está o crescimento desse consumo, né? E o total aqui mostrando que já foi consumido 1,19 kW, né? Do total, né? Desde as meia-noite até exatamente as meio-dia, a qual eu estou gravando esse vídeo. Se eu buscar aqui qual foi o maior consumidor, né? Clicando apenas nessa combinação, ele ele me mostra aqui a geladeira, a lava-louça, com cerca de 65% do total de energia. É, como está o consumo, se o consumo está alto. Aqui ele já me mostra é, esse valor aqui, né, que é o consumo em quilowatts atual do dia. Horário de pico, entre 9 e meio-dia. Quando eu faço um filtro aqui de ontem, para entender melhor como foi o meu consumo, considerando que eu estou gravando numa segunda, domingo eu passei a maior parte do dia fora, consigo ter uma noção aqui do meu consumo de energia, né? Dos disjuntores, né? O custo estimado foi de R$ 4,40. E vamos lá, vamos fazer uma pergunta aqui. Maior consumidor, horário de pico, que foi entre as 22 e 23, que foi basicamente o horário que eu cheguei em casa e utilizei air fryer, equipamentos um pouco de maior consumo, né? E esses equipamentos estavam no disjuntor na cozinha. É, então, esse é o demonstrativo. Queria mostrar também o projeto aqui na Tuya, onde está no data center. É, basicamente onde está todas as informações que eu estou puxando da API, onde meus dispositivos estão armazenando registros de log. Aqui em Devices eu consigo ver os dispositivos que eu tenho. Lembrando que nem todos têm registro de energia, então eu tenho, por exemplo, o ar-condicionado não tem informação de consumo, mas eu tenho o disjuntor do ar-condicionado que mostra o consumo. Então, eu uso, por exemplo, o disjuntor para puxar esse dado. Aqui, por exemplo, nessa outra página, eu consigo mostrar o total de chamadas que eu fiz, né, durante esse mês, né, 6.451 chamadas. Eu tenho um total de 3.000 chamadas para realizar durante o mês. E a quantidade de requests, né? E muito bem, se eu clicar em hoje novamente, ele vai recalcular e processar e fazer, né, gerar novamente o gráfico baseado ali novamente numa nova atualização, que ele vai puxar aqui, né, o novo update, né, passou para 43, que é exatamente o horário atual. Meio-dia 43, e a gente já teve uma atualização do consumo para 1,2 kW, né? Antes estava em 1,1, né? Próximo ali de 1,2 e agora já está quase próximo de 1,3. E é isso, muito obrigado.